Filhas e filhos, Oxalá abençoe, salve a coroa de vocês. Eu bato a minha cabeça, fazendo a minha vênia, ao ori de cada um de vocês. Bom, vocês vão assistir esse vídeo no sábado, mas ele foi gravado na noite de sexta-feira. Como vocês podem ver, eu estou paramentada para a nação de Exu, porque eu estive esse dia, da parte da tarde para a noite, buscando esta vibração e fazendo aqui um estudo, uma análise em relação à parte financeira da casa, para a qual eu busquei estar afinada com esta nação. Por ser a nação de Exu, que é a nação terra, do elemento terra, que representa para nós o nosso chão. Exu é lei. Então, são os nossos guardiões que zelam por nós nas questões legais, nas questões nossa da humanidade, da terra. E, sendo assim, na nossa casa, é a nação que guarda essa parte financeira, junto com a nação cigana. Então, naquilo que é as nossas obrigações, aquilo que a gente tem que cumprir enquanto questões obrigacionais de manutenção da parte financeira, daquilo que a gente se propõe a fazer, é Exu que vai estar ali cobrando, que vai estar cuidando, né, dessa parte, tá bom? Então, para me ajudar, inclusive, eu busquei essa harmonia hoje, essa conexão, para que eu pudesse ter a iluminação e a inspiração necessária para agora poder me comunicar com vocês através desse vídeo. Então, eu venho trazer alguns esclarecimentos sobre a parte financeira da casa e apresentando essa situação aqui, já contando com a compreensão de vocês e contando também que vocês vão me ajudar naquilo que a gente puder buscar de solução e de uma melhor condução, resolução, para que a gente possa ter um fluxo dessa parte aí de uma forma menos apertada, menos complicada, tá bom? Eu já venho anunciando para vocês há um tempo que desde que a gente entrou nessa pandemia, desde o momento diferenciado que a gente entrou, eu evitei ficar fazendo cobranças o tempo ali, mais, né, de uma forma mais insistente em relação à questão financeira. Deixei que cada um respondesse por si, voluntariamente, com a consciência que cada um tem em relação à necessidade de manutenção da casa. Nós ficamos, sim, um tempo com a casa totalmente fechada, mas nesse período que a casa ficou fechada, a gente precisava manter as firmezas da casa. Então, a gente tinha as despesas, a conta, o valor mínimo para pagar de água, de luz, e as despesas com as velas especificamente, mais especificamente. Então, nós não estávamos tendo reunião, a casa não estava abrindo, mas a gente manteve todas as firmezas da casa regularmente, espiritualmente a casa estava ativa, eu já expliquei sobre isso também para vocês. Quem não estiver entendendo muito bem isso ainda, procure estar lembrando, procure estar buscando alguns vídeos que eu enviei para vocês, onde eu expliquei o significado da nossa casa, o quanto que foi relevante, importante ela estar ali, da forma como a gente foi conduzindo, quando foi necessário apresentar toda a corte através dos apetrechos, das roupas, depois cada vez que a gente fazia uma oferenda específica. Então, nós ficamos conectados espiritualmente com as nossas equipes, que continuaram trabalhando muito no plano espiritual para esse momento tão especial que a gente estava vivendo, né? E então a casa permaneceu ativa espiritualmente falando nesse tempo todo, mesmo estando fechada para trabalhos, né, da forma como a gente estava sempre acostumada a fazer.
E nós fomos passando várias etapas até chegar o momento que a gente pôde ir reabrindo. Eu retomei atendimentos, no início fui atendendo vocês, fazendo os abacis, atendendo cada um individualmente. E a partir do momento que a gente iniciou esses atendimentos, até chegar no momento que a gente está agora, que foi a retomada das nossas reuniões, primeiro com os médios, agora a gente já começa a abrir para o público. Retomamos laboratório, e desde o início do ano, quando eu vim fazendo os atendimentos individuais, que eu falei para vocês que a gente estava gastando mais velas, porque aí cada vez que abrir o atendimento a gente tem as firmezas específicas para poder fazer, né? Então, a gente retomou com isso também, né, mais gastos, vamos dizer assim, que antes a gente não estava tendo. E eu cheguei a pedir que aqueles que assim pudessem, que vocês se organizassem entre vocês, ajudassem nessas velas comuns, nessas velas coloridas que a gente usa para fazer as firmezas. Houve a sugestão aí de alguns de deixar já um valor lá na Cristina ou acertar alguma vela com ela, porque a gente compra sempre as velas lá, já vem comprando, né, um tempo lá na Cristina, no Marco Aurélio, e assim foi. Eu tive poucos médicos que se disponibilizaram a isso, ou que me mandaram algum dinheiro a mais para as velas, ou que fizeram isso de lá na Cristina, né? Já deixava, paga as velas também, né? Então, tivemos poucos que responderam a esse chamado, né? Então, as despesas vieram aumentando, e também eu não pedi, como de praxe, desde o ano passado, aquela situação que a gente tem, aquela lista de elementos que a gente pede no início do ano para vocês levarem, entre vela, cachaça, fósforo, pemba, defumador, uma série de coisas que a gente não pediu, principalmente pelo fato que a gente não estaria usando isso na nossa rotina, né, durante o ano passado. Mas esse ano eu cheguei a falar que quem pudesse estar ajudando com os elementos, principalmente quando chegou alguns meses, né, como o mês de julho, que eu avisei, falei da vibração de Exu, que quem pudesse estar levando, porque a gente tinha uma quantidade de cachaça das últimas vezes que vocês levaram, que foi bastante, que acumulou, e a gente foi usando essa cachaça até ela acabar. E aí eu falei que a gente já estava necessitando de elementos da firmeza. Eu venho explicando para vocês nos atendimentos individuais, em alguns vídeos também, a importância de manter as firmezas exuaicas na casa, o que respalda, que a luz vai para todos os Exus, para o Exu de cada um de nós, não é ali dar os elementos para tratar o Exu da Mãe Cláudia, é o Exu, todos os Exus da nossa casa, da nossa nação, que envolve todos os Exus de vocês, porque a partir do momento que vocês passam a fazer parte da casa, os guardiões de vocês são acoplados às equipes. Então, ali tem um fundamento ali que é muito importante, tem todo né, algo que está ali ritualizado, fundamentado lá na nossa sala, para poder a gente ter a sustentação da guarda da segurança, dos respaldos, dos despachos, descarregos, né, dos pesos, daquilo que a gente direciona e daquilo que as equipes fazem por nós para garantir aí a nossa segurança, tá? Então, manter as firmezas equilibradamente, da forma como a gente faz, é muito importante para todos nós que somos conectados àquela coroa maior. Bom, então, alguns também de vocês se disponibilizaram, levaram elementos lá, levaram cachaça, cigarro, cigarrilha, né, as fumaças e outros elementos. Outros me enviaram dinheiro a mais para poder ajudar, mas também foi muito poucos, muito poucos. E nós ficamos, inclusive, um tempo, a sala, as firmezas foram mantidas quase que durante um bom tempo, exclusivamente aí com a ajuda de Dom Samuel, e depois com alguns desses que enviaram, e eu também, sempre que precisa, né, estou ali também suprindo isso, tá? Bom, e na medida que a gente retoma, então, a nossa rotina, aos poucos, a despesa da casa vai aumentando, a gente começa a ficar precisando de cada vez mais alimentos, né? Então, hoje aumenta a conta de água, aumenta a conta de luz, porque aí a gente já tem um volume de roupa sendo lavado, estamos intensificando as limpezas, à medida que a casa vai tendo mais movimento, então as despesas subiram, naturalmente. Também tivemos que fazer aqueles reparos na casa,
que foi necessário para aumentar a segurança e que eu fiz um cálculo aí de R$30 para cada um, contando que todos fossem ajudar, mas eu não recebi de todos os membros ativos da casa, e com isso eu fiquei arcando mesmo com esse valor aí, pagando com o meu, naquilo que eu tinha colocado no meu cartão de crédito, né? Paguei, me parece que da ferragem, a última prestação, me parece que foi no mês de julho que eu paguei a última prestação da parte de ferragem, né? Bom, também Babás e Américo nos ajudou, enviou também doações, contribuições para nós, tanto para esses reparos, como para ajudar em algumas outras limpezas da casa, de quintal, né? Também tive a ajuda aí de Dom Samuel na limpeza, nas despesas de quintal, de caçamba, de limpeza, e outros médios que voluntariamente doaram o seu trabalho ali, para poder fazer o que está lá hoje tão legal, né? Os nossos platôs no quintal, em condições da gente transitar ali. Babá Rodrigo ajudou muito. Tivemos aí também a ajuda do Diego, que veio ajudar nas plantas com a gente. Então, enfim, tivemos aí bons colaboradores nesse período, né? Para a gente poder ir tocando a nossa casa da forma como a gente está tocando, que graças a Deus está indo muito bem. A gente tem tido ótima energia, um axé muito, muito agradável nas nossas reuniões, né? Nossas giras acontecendo com muita vibração, os trabalhos de laboratório já fluindo. Então, como está sendo importante, como está sendo bom tudo isso, né? E eu vim aqui colocar vocês a par, a gente não tem feito muitas outras reuniões, então eu resolvi trazer essas informações para vocês, né? Reuniões da parte administrativa. Então, resolvi enviar para vocês esses recados. Vai ficar um vídeo, às vezes, um pouquinho mais comprido, mas para poder eu passar para vocês tudo isso como se eu tivesse reunida com vocês, explicando para vocês essas situações. Então, hoje a casa tem aí 60 pessoas, que a gente considera como pessoas, membros ativos da casa, associados da nossa casa, já descontando aqueles que já não estão mais, né? Estão afastados, né? Também, infelizmente, aqueles que partiram, né? Então, hoje nós temos aí 60 pessoas consideradas como membros ativos da casa. Dessas 60 pessoas, pelo nosso regimento, tem aquelas pessoas que podem solicitar a isenção do pagamento da contribuição. Está no nosso regimento, é legal, e a gente pode dar essa isenção. E tem também aquelas isenções que são já isenções naturais, natas, que é o caso de pessoas menor de idade e estudantes. Nesse caso, a pessoa só faz a contribuição se ela quiser. Por exemplo, se o pai, a mãe quiser ajudar, né? Mas não é obrigacional. Então, nós temos essa prerrogativa para esses que já são isentos natos, e temos aqueles que podem se dirigir ao dirigente, né, vir até a minha, presidente, solicitar uma isenção, caso seja necessário. Por estar, às vezes, desempregado, está passando por alguma dificuldade, então ela pode fazer uma isenção temporária. Explicando que a isenção, ela não cria débito para a pessoa. Quando a pessoa vem, conversa, coloca a situação dela e a gente, assim, permite a isenção, né? Ela não está criando débito. Aquele tempo que ela vai ficar isenta, como o próprio nome diz, é isento. Então, aquilo não é contabilizado, não conta como débito. Se a pessoa ficar 2, 3, 4 meses isento, sem poder pagar, e quando ela retorna a pagar, ela começa a pagar daquele mês que ela vai retornar. Ela não tem que cobrir a dívida do que ficou para trás, porque ela ficou isenta. Então, eu espero que assim vocês compreendam, tá? Então, hoje, a casa tem algumas pessoas que estão isentas, que solicitaram isenção. Esse patamar de isenção está dentro do percentual que eu posso autorizar, porque a gente faz um cálculo e tem um percentual, uma margem aí que a gente pode ter de pessoas isentas, sem prejudicar o orçamento da casa como um todo. Então, eu tenho que ver isso, né? Eu tenho responsabilidade em relação a isso. Então, não precisa de ninguém pensar que porque eu saí dando, a mãe Cláudia deu muita isenção, então é por isso que a casa está apertada. Não é, não. As isenções estão dentro de um percentual tolerável, dentro do orçamento, tá bom? Então, hoje nós temos 13 pessoas em situação de isenção, dessas situações todas que eu falei, tanto as com necessidade, que solicitaram, quanto aquelas que já têm a isenção nata, tá bom? Bom, e nós teríamos, então, 47 pessoas ativas, né, que seriam as pessoas que estariam contribuindo com a casa.
né, pagando a sua mensalidade. Dessas 47 pessoas, então, se a gente estivesse aí todos hoje pagando, e sendo que a gente tem pessoas que pagam a mais porque voluntariamente quiseram dar um valor maior da mensalidade, o mínimo da mensalidade é R$30, e tem pessoas que pagam além do que isso. Então, contando todas essas situações, essas peculiaridades aí, um fluxo regular hoje da casa com todos os pagantes, os 47 pagando, daria para nós um valor aí de R$1.480 por mês, se eu tivesse esse fluxo regularmente no mês, tá? Bom, mas como a gente não tem atualmente isso, a gente tem um fluxo hoje atual de 800 e poucos reais aí, contando 24 pagantes, né? Tá dando 800 e poucos reais, 24 pagantes. E eu tenho 23 que não estão contribuindo e que eu também não tenho notícia. Não me pediram isenção, estão numa situação aguardando regularizar. Eu tô chamando assim, tá? Então, hoje a casa, voltando, recapitulando, somos 60. Desses 60, 13 tem isenção, 24 pagantes, 23 não pagantes que também não fizeram solicitação de isenção e não me procuraram para regularizar a situação, tá? Então, nós temos com isso uma defasagem. A gente cai aí de um patamar onde poderíamos ter 1.400 e poucos reais, 1.480 para 1.500 aí de fluxo de caixa mensal, e na verdade a gente acaba tendo só 800 e pouco, ficando aí com uma diferença de mais de 600 reais, tá bom? Então, essa é a realidade. Se a gente tivesse com um fluxo aí de 1.400, 1.500 reais, porque dá mais de 1.400, deve dar uns 1.000, dá mais de 1.500, porque eu não estou contando aí a parte que eu dou todo mês, eu mesmo pago a internet, né? E tem algumas outras coisas aí que ficam por minha conta. Então, digamos que com os 1.600 reais a gente manteria a casa de uma forma razoável, tá? Como a gente não vem tendo isso mensalmente, a gente vai pagando o que dá para pagar. Estou pagando as contas de água, conta de luz, pago as velas, eu vou pagando aos poucos para a Cristina, pago uma notinha, pago outra, tem as compras que a gente vai fazendo, né? Enfim, mas a gente não consegue fazer toda a despesa de uma forma mais tranquila, e com isso eu não estou dando conta agora de pagar todos os aluguéis. Porque quando não fecha a conta no mês, eu vou pagando por minha conta. Pago aluguel, por exemplo. E como eu recebo em 2 datas diferentes no mês, às vezes eu estava fazendo assim, porque a gente ficou um período sem conseguir pagar alguns aluguéis. Então, a gente ficou até com os aluguéis atrasados. E aí eu fui combinando com o Marco que eu ia pagando na medida do possível, na hora que eu conseguisse, né? E dando um valor quando eu recebo num mês e no outro. Só que acabou novamente eu me atrapalhando com isso, porque o fluxo do caixa ficou mais baixo e aí eu não paguei, tá? Não dei conta de fazer exatamente do jeito que eu tinha programado. E, enfim, fica uma situação, né, desagradável, porque afinal de contas, por mais que ele tenha consideração, nós somos inquilinos, a gente deveria estar pagando isso regularmente, independente de quem que é o dono da propriedade. E o Marco ali, ele é dono daquilo ali, junto com umas 2 cunhadas minhas. Então, o certo era a gente estar pagando regularmente, sem ficar, né, com essas questões dele nunca saber direito quanto que ele vai receber e quando que ele vai receber, tá? Mas, enfim, só que eu entrei numa fase agora que eu também estou bastante apertada. Pai Júlio não conseguiu fazer a perícia dele até hoje, desde a cirurgia. Então, com isso, ele está parado, ele não consegue parar de trabalhar enquanto ele não passar pela perícia e também não recebe. Então, eu estou bastante apertada com as minhas despesas. E aí já não estou mais tão à vontade assim para poder ficar complementando as despesas da casa. Então, a gente precisa resolver isso. Eu preciso dar uma acertada em alguns aluguéis atrasados que ficaram. E quero ver com vocês a possibilidade da gente fazer um evento,
alguma coisa, ou seja, uma feijoada, do jeito que vocês acharem melhor, ou uma rifa. De qualquer maneira, a gente precisa que entre um volume maior de dinheiro para que eu possa pegar esse dinheiro e acertar alguma coisa de aluguel, tá? Hoje nós não temos mais nenhuma reserva, a gente foi lançando mão de todas as reservas. E também eu tenho alguns médios que eles pagaram adiantado já o ano todo, tem médico que já deu até janeiro, e isso é bom porque ajudou num período que a gente precisou daquele dinheiro, daquele volume de dinheiro maior. Mas em compensação agora eu não tenho esse valor no mês, né? Porque é aquilo que eu sempre falo para vocês, a importância da regularidade do fluxo do caixa. Manter mensalmente, porque às vezes, o que acontece? O médium não pagou naquele mês. Aí ele vem daí a 2, 3 meses e fala assim, mãe Cláudia, vou acertar o que eu não paguei. Só que aí eu fiquei 2 meses, 3 sem aquele dinheiro. Aí ele vai me pagar depois. Mas naquele mês a conta de água não espera, a conta de luz não espera. As velas eu tenho que manter, tá? Então, por mais que eu tente ser compreensiva com vocês em relação às questões da forma como vocês administram a questão financeira, eu preciso que vocês sejam compreensivos comigo também, da forma como a gente tem que administrar o caixa da casa. Então, a casa precisa ter um valor mensal fixo, que a gente saiba o que a gente tem para contar, tá? E assim, a casa não fica em débito e vocês também não ficam em débito com a coroa de vocês. Porque antes de vocês criarem um débito com a casa, com a coroa da casa, vocês criam um débito com vocês, né? Foram vocês que bateram a cabeça, que fizeram os juramentos de vocês. Ao jurarem, vocês juraram cumprir os regimentos e o estatuto da casa. Vocês não juraram para fazer favor para a mãe Cláudia. Vocês juraram por vocês mesmos, batendo a própria cabeça e se comprometendo a cumprir e fazer cumprir as normas regimentais da casa. Foi isso que vocês disseram sim. Então, meus filhos, vamos, eu falo tanto com vocês sobre a gente não criar contraditórios para nós, porque isso cria lacunas na nossa vida. Então, não vamos ficar com essas lacunas, não. Não vamos ser contraditórios. Vamos fazer o possível para a gente estar nivelado, equilibrado, para que vocês não criem essas aberturas na vida de vocês. Se organizem, coloquem isso como uma prioridade. Se a gente tem várias prioridades na vida, se eu pago isso, se eu pago aquilo, se eu pago roupa, se eu pago o meu lazer, se eu pago isso, então vou pagar a minha igreja, a minha religião, vou contribuir com a minha religião. Isso é normal, é legal, faz parte do que a lei permite. Inclusive, em vários segmentos religiosos, quem paga o salário do seu pastor, do seu padre, do seu missionário, do seu sacerdote, são os fiéis daquela religião, daquela igreja, que se reúnem para garantir que terão um mentor espiritual, podendo, né, agir favoravelmente por eles. Isso acontece nos diferentes segmentos religiosos. Quantos sacerdotes para comer necessitam do pagamento dos seus fiéis? Eu não peço, vocês não precisam pagar nenhum salário para mim. A única coisa que a gente pede é que vocês mantenham a mensalidade da casa para manter a casa, os fundamentos dela, meus filhos. E é uma questão de se organizar. R$30, 3 notas de 10. O que eu não... Quando que eu não preciso fazer esse sacrifício? Se eu estiver passando necessidade para comer, se eu estiver passando privação dentro da minha casa, aí tem que procurar a mãe Cláudia, falar com ela, mãe Cláudia, eu estou com essa situação, então eu não vou poder pagar. Agora, se eu não estou passando privação de comida, né? Eu não estou precisando, por exemplo, pegar o meu dinheiro e gastar todo ele com tratamento de saúde. Será que eu não consigo separar 3 notas de R$10 e colocar aquilo dentro do meu orçamento anotado ali
para eu dizimar, para eu dar o meu denário, a minha comunidade de fé, e alimentar assim a minha espiritualidade? Pensem nisso, reflitam, tá bom? E nos ajudem nisso, tá? Então, assim, eu não estou falando especificamente aqui para os 13 que estão isentos e nem para os 24 pagantes. Mas eu estou colocando todos a par da situação, porque é importante que todos saibam, tá? Mas esse último recado foi especificamente aos 23, que não estão pagando regularmente e que não me dão uma satisfação também, tá? Agora, de maneira geral, eu estou comunicando a todos a situação financeira da casa, que nós estamos fechando abaixo do que a gente precisava. E precisamos acertar aluguéis que ficaram atrasados. Tá bom? Inclusive, eu ainda não paguei o aluguel desse mês também. Porque até agora, eu não paguei o de agosto, não deu ainda para eu pagar. Estou tentando juntar o dinheiro para poder eu pagar, de agosto, tá? E tenho as velas para pagar agora. Vela, a gente tinha R$ 1.115 de vela para pagar, eu paguei 400 essa semana para a Cristina, e está faltando R$ 715 de vela para a gente poder pagar. Aí eu também estou tentando juntar para pagar o aluguel, né? E esse mês de setembro agora, entrou até agora R$ 450, que é o que a gente já tem em caixa, desse mês de setembro, que já entrou, aliás, né? Tá bom? Mas o ideal, volto a dizer, é que a gente conseguisse fazer mensalmente aí uns R$ 1.400, R$ 1.500. Aí a gente faria as despesas com tranquilidade. Tá bom, meus filhos? Então, conto com vocês, conto com a compreensão. Ajudem a pensar em uma solução para nós. O que a gente vai poder fazer, se a gente vai fazer uma feijoada, se todos vão se comprometer a ficar com os ingressos, vender os ingressos. Tem várias igrejas aí fazendo evento, fazendo almoço, fazendo jantar, fazendo as coisas aí para poder angariar dinheiro. Há pouco tempo agora eu comprei o ingresso de uma igreja dessas evangélicas que uma menina que trabalha comigo me ofereceu. Eles estão fazendo almoço sempre para poder fazer o quê? Para ter dinheiro para comprar cesta básica para doar para as pessoas, para ajudar. Olha que coisa legal. Para isso. Agora, se eles fazem isso para poder comprar a cesta básica, é porque lá não tem problema de mensalidade. Todo mundo deve dar sua mensalidade regularmente na igreja. Porque aí, quando eles fazem o evento, eles fazem não para manter a igreja, mas para ajudar as pessoas. Tá vendo? Que legal, né? Então, a gente pode fazer muita coisa se a gente se organizar para isso, tá? Basta a gente se organizar, viu? E olha, não vamos deixar as coisas esmorecer não, meus filhos. A nossa casa hoje ela tem uma grande importância, seja para as pessoas aqui que estão agora esperando eu chamar para ir tomar o passe, para o atendimento. Já tem uma lista aqui de pessoas mandando nome para mim, assim como elas participam regularmente na nossa live, no nosso encontro de fé, né? Estão ali sempre com a gente, rezando, acreditando, depois me manda agradecimentos e tudo, pede para eu agradecer, né, a todos da casa. E nós temos uma grande importância no mundo espiritual, porque nós somos considerados um ponto de força, e que garantimos a sustentação para as equipes espirituais trabalharem nesse período pandêmico agora, dessa maneira tão diferenciada que aconteceu. Quem achou que a gente não estava fazendo nada, que não estava tendo nada na casa, não entendeu ou não quis entender ou não ouviu as minhas explicações até aqui. Porque eu venho falando regularmente de como que as coisas têm acontecido de forma diferenciada, como que nós fomos doadores de ectoplasma durante todo esse período do nosso plasma anímico, como que as movimentações da espiritualidade aconteceram e como que era importante que a casa estivesse equilibrada em nível com seu fluxo energético regular. E quem chega lá hoje e vai bater na cabeça em cada um dos pontos, consegue perceber como que a nossa casa está harmônica, energeticamente falando, como que ela está equilibrada, como que está sendo bom estar ali dentro. Isso tudo é fruto dessa constância, das firmezas em dia, do cuidado que a gente está tendo, dos médicos que estão se dispondo a estar ali, participando já dos trabalhos. Então, filhas e filhos,
Vamos juntos pensar em uma maneira da gente continuar garantindo o nosso chão. Não vamos criar débito, não, com nenhuma nação. Tá bom? Eu falo em meu nome e falo em nome dos nossos guardiões sagrados, dos nossos Exus. Viu? Com autorização deles. Para falar em nome deles. Exu é lei. Vamos cumprir a lei. Me ajudem a cumprir e a manter tudo nivelado, para que a gente não crie querências, débitos e lacunas na corrente da nossa casa. Porque se eu continuar em situações de débito, por exemplo, do aluguel, a gente não vai ficar tão equilibrado assim. Né? Chega uma hora que as coisas vão começar a oscilar muito por causa desse desnivelamento. Então, sejamos retos para a gente poder seguir o nosso caminho, tá bom? Agradeço a compreensão, a atenção, peço paciência para ouvir todo esse vídeo com calma, compreender, analisar, pensar, refletir, me procurar, quem tiver que me procurar para conversar, e sugestões estou aguardando para a gente poder ver como que a gente pode fazer para conseguir aumentar um pouquinho o nosso caixa aí, para a gente ter uma folga dessas situações, tá bom? Então, meu beijo, minha bênção, fiquem com Deus, muito obrigada. Salve, salve, salve a coroa de cada um. O orixá que habita em mim saúda o orixá que habita em vocês. Os meus Exus saúdam os seus Exus. Que Oxóssi seja a nossa fortaleza, o grande Senhor que cuida da provisão da sua aldeia, nos inspirando, nos ensinando a ser aqueles que buscam também a provisão para os seus, né? Vamos garantir a alimentação nossa espiritual, tá bom? E que a nossa grande mãe Iemanjá continue nos abraçando, serenando nossos corações com seu grande manto de luz e que Oxalá nos abençoe. Viu? Fiquem com Deus.